9 horas e 15 minutos, 9h15, César. Vamos lá, Fábio, estamos recebendo nesse momento a doutora Paula Luciana Menezes, né? Ela que é mestre em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP, é graduada em Direito na mesma universidade. Pulei aqui, eu estou lendo e me perdi. Ela cursou Direito de Autor na Sociedade da Informação, que é ministrada pela Universidade de Lisboa em 2011 em Portugal. Especializou-se em Direito do Entretenimento e da Comunicação Social pela ESASP, deve ser da OAB em 2009, e é membro da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB desde 2015 e da Comissão de Propriedade Intelectual do Instituto de Advogados de São Paulo. Doutora Paula, muito bom dia, muito obrigado por atender o nosso convite, e já damos o start perguntando à doutora o que é direito autoral. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês e é muito gostoso falar do tema que eu gosto tanto e que eu estudo tanto. E vou começar já respondendo a pergunta, o que é direito autoral, os direitos autorais, né? A gente fala muito no plural porque é um conjunto de normas e porque é um conjunto de direitos de mesma natureza e tutelam a criação de uma pessoa e protege o vínculo existente entre essa criação e essa pessoa que criou ou a pessoa que hoje é titular dessa criação, dessa obra. Então é um conjunto de leis, de normas que liga o criador e a criatura, né? A pessoa, o artista, o produtor de conteúdo e a obra intelectual e a obra artística. Doutora, eu gostaria de saber, primeiramente também, sobre quem pode reivindicar o seu direito autoral, né? Como que pode essa pessoa, no caso, ele é um artista que ele gravou uma música da sua autoria, né? Ele é o compositor e ele, no caso, colocou isso no YouTube, né? É uma das plataformas mais utilizadas hoje, né? Ele fez essa gravação e colocou. E ele vê que as outras pessoas estão utilizando, estão replicando isso, mas de uma forma assim, eu gostei da música, eu estou replicando. Esse artista, ele pode reivindicar um direito autoral disso ou não? Ou só quando é um comercial, quando ela utiliza essa música dele para fazer uma propaganda de alguma coisa? Pode reivindicar. Deixa eu contar para vocês. Então a gente tem dois aspectos no direito autoral. Um é o aspecto que a gente chama que é o direito moral de autor, né? Então é aquele direito que liga justamente a pessoa que criou a obra a ela. Então esse é o direito moral. Então é o direito de dar créditos, é o direito de a obra se manter íntegra, né? Ninguém pode modificar sem autorização. Então esses são os direitos morais de autor. Eles são inalienáveis, imprescritíveis, eles são eternos. Tem que estar sempre, o autor tem que estar sempre ligado à obra, mesmo se ele vender. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente de que o autor pode vender a obra dele, autorizar o uso da obra dele, mas o nome dele tem que estar sempre ligado. Esse é o direito moral. E tem o direito patrimonial, que é disso que a gente está falando. E o direito patrimonial, ele está ligado ao quê? Ao uso e à utilização em geral dessa obra. Posso usar, não posso usar, posso modificar, não posso modificar. De que forma eu posso usar, de que forma eu posso apresentar uma determinada obra. Então, quando alguém cria uma música, uma melodia ou uma letra e disponibiliza, se a pessoa criar uma melodia, tocar, executar essa criação que ela fez, que ela teve, e disponibilizar no YouTube, o YouTube, ela está autorizando o YouTube a dar publicidade a essa obra. Ela já assina quando coloca no YouTube, tem um termo ali que a pessoa tem que autorizar, né, já para o YouTube para ela poder disponibilizar o material dela, né? Isso. Quando você sobe qualquer coisa no YouTube, quem já fez isso deve saber que você tica lá um quadradinho dizendo que aquilo lá é de sua autoria, li, e concordo e declaro que é de minha autoria e que não estou infringindo o direito de ninguém ao fazer isso. Aquelas letrinhas pequenininhas que é infinito, você vai indo, vai baixando,
ninguém lê aquilo. Ninguém lê aquilo. Mas Infelizmente, em linhas gerais é isso. Você está dando autorização para que isso possa ser publicado no YouTube e que essa autorização compreende todos os aspectos da obra. Então, vamos supor, você sobe uma música que você criou aquela melodia e você mesmo tocou, porque tem dois direitos envolvidos aí. Tem o direito sobre a criação da melodia e você, um guitarrista, criou aquela melodia para guitarra e também executou aquela melodia. Também tem o direito autoral sobre essa execução. Porque aí, no caso, a pessoa poderia pegar só a melodia. Não estou usando a sua letra, estou pegando a melodia, né? A música, ela tem um aspecto que ela é composta, as canções são compostas pela melodia e pela letra, né? Então pode ser que tenha sido criada a letra por uma pessoa e a melodia por outra pessoa. Mas se o guitarrista que executou a própria música, a própria obra, ele vai lá e pode subir. Se você é um guitarrista e pegou a obra do seu irmão, o seu irmão criou aquela obra, o seu irmão fez aquela melodia e você, guitarrista, tocou, você tem que ter você, quando sobe aquela música, você tem que ter autorização do seu irmão para tocar aquela melodia na sua guitarra. Entendi. Entendeu? Então tem muitos, o direito autoral ele é muito amplo, ele tem muitos aspectos. E música, então, tem milhares. Isso a gente está falando só de música, né? Só de música. Aí tem uma série de outras questões. Tem quadros, tem quem é o artista que faz a pintura, fotografia, né? A literatura, livros didáticos que não também são obras. Então, o que o direito autoral protege? Né? Quais são as obras protegidas? São as obras literárias, artísticas e científicas. E tudo aquilo que tudo aquilo que você pensa, cria, tem alguma originalidade, obviamente, e materializa, é protegido pelo direito autoral. Logomarca não é protegida pelo direito autoral, mas ela é protegida também por um ramo maior, por um outro ramo da propriedade intelectual. O que acontece? A gente tem os direitos sobre criações, a gente chama de propriedade intelectual, tudo aquilo que o intelecto é capaz de produzir. Esse ramo, esse grande gênero, é distribuído entre direito autoral, que é aquilo que é a criação mesmo, que é da criatividade, e a propriedade industrial. Então, a logomarca, as patentes, desenhos industriais, eles estão nesse ramo que é da propriedade industrial. A marca está lá, na propriedade industrial. E o nome de um estabelecimento, o nome de um grupo, de uma banda, como que é um direito autoral ou não? É uma marca? Não, é uma marca. O nome de uma banda pode ser uma marca se eles registrarem essa marca. Uma grande diferença entre a propriedade industrial e o direito autoral é justamente isso, é a questão do registro. Tudo aquilo que é aplicado à indústria, que é aplicado de uma maneira mais comercial e não tanto artística, vamos dizer assim, mas isso é bem grosso modo, está no ramo da propriedade industrial e aí tem que ser registrado. Então, uma banda, se quiser que o seu nome seja uma marca, ela precisa ir registrar. Fazer o registro disso. Já que a doutora citou o problema do YouTube, nós temos várias mídias sociais e um exemplo disso, de uma famosa, é o Facebook. Nós temos muitas pessoas, principalmente agora nessa época de produção de lives, que produzem e disponibilizam comentários, às vezes até coisas científicas, né? Nesse caso, existe o direito autoral ou uma vez que colocou no Face a pessoa pode replicar? Não pode nada disso. Isso até é uma questão muito comum. Encontrei uma imagem, encontrei uma foto, encontrei um desenho, encontrei uma música no YouTube, encontrei na internet, em qualquer site, em qualquer mídia social. Posso replicar? Está na internet? Não pode. Você precisa sempre de ter autorização. Por isso que quando uma pessoa coloca uma live, uma obra musical, ou mesmo a imagem, uma fotografia, ela diz para o YouTube, ela declara para o YouTube ou para qualquer outro site ou qualquer outro lugar onde Facebook, ela sobe, qualquer um. O Face o Face não pede isso. Ele pede. Nos termos de uso, você já declara lá nos termos de uso. Quando você cria o Facebook, né? O seu, você já, em algum momento, você declara que tudo aquilo que você for subir, que você for colocar lá, você tem permissão para colocar. E essa permissão, você declara que isso é legal, você faz todas essas declarações. E provavelmente tem nos termos de uso, eu não lembro agora, a gente teria que pesquisar, mas nos termos de uso tem que a sua declaração dizendo que aquilo é de sua propriedade e que não infringe o direito autoral de ninguém. E dar crédito, quando damos crédito a uma foto ou até mesmo a um texto, isso isenta
de uma certa forma, não utilizando isso de uma forma comercial. Pega uma notícia e você dá o crédito de onde veio a notícia. Isso entra na legalidade? Isso passa a ser legal de uma certa forma? Ou é a mesma coisa que eu não dar o crédito? Não, é uma coisa interessante é que a gente tem as exceções para o direito autoral. Então, a regra é tudo que você for utilizar, de qualquer maneira, né? Usar, exibir, mostrar, comunicar, você precisa de autorização. E essa autorização pode ser ou não remunerada. No caso de notícia, e aí quais são as exceções, né? A notícia é uma exceção. Se isso for para o bem público, você até pode utilizar essa imagem ou essa notícia. No entanto, você tem que ter parcimônia, você não pode prejudicar o primeiro uso. Né? Então, o que hoje, um exemplo esdrúxulo, um exemplo exagerado disso, mas muito fácil de verificar, é o seguinte: você não pode. Então, nós temos um jornal de grande circulação em São Paulo. Então, vamos usar um exemplo: vocês têm a Folha de São Paulo, e o jornal de Caraguá não pode reproduzir integralmente a Folha de São Paulo. Não faz nenhum sentido, isso isso está prejudicando, obviamente, o autor, né, todo aquele conjunto de autores, que é uma obra, o jornal aí é uma obra coletiva, está prejudicando o uso normal deles, porque a Folha vai deixar de ser vendida em Caraguá, porque tem um jornal aqui que está fazendo isso de uma maneira mais barata, ou de alguma outra forma, então isso não pode. A gente tem questões sobre o clipping, por exemplo, isso é muito discutido no Brasil, se eu posso ou não posso fazer o clipping. Né? Porque você vai reunir notícias de diversos veículos num veículo e vai evitar que o leitor vá até cada um daqueles veículos de comunicação e leia essa notícia no original e mande a remuneração, seja ela por meio de publicidade ou não, ou pagando a sua assinatura. Ele não vai naquele veículo original, ele vai no clipping, que provavelmente não tem essa mesma cobrança. Alguns têm, outros não. Muitos já hoje pedem autorização. Então eles estão autorizados, alguns gratuitamente, outros não, e aí depende de uma série de questões negociais entre eles, a divulgar a informação e colocar lá a informação daqueles de vários veículos de comunicação no seu clipe. Eu faço uma pergunta, nessa linha mesmo. Há anos, historicamente, na rádio, se fez isso. Você recebia os jornais, eu me lembro do ano passado, você recebia vários jornais. Esses jornais, as notícias eram utilizadas no programa de jornalismo na rádio, e a rádio é remunerada por comercial. E nunca houve, pelo menos que eu saiba, algum questionamento com relação a isso. Né? Isso vai muito mais do prejuízo, né? Quando os clientes perguntam, posso publicar? Posso? E a nossa obrigação é dizer, poder não pode, você sempre precisa de autorização. Pouco importa se o uso é ou não é comercial. A lei de direito autoral não faz essa diferença entre o uso comercial ou um uso gratuito. Então, se a rádio aqui é comunitária, ela não tem ela não tem lucro a partir da sua programação, a partir das notícias que divulga. Então, por isso eu posso? Não. Você sempre precisa de autorização. A regra é precisar. Mas existem praxes que acontecem no mercado e que aí a gente começa a entender que, poxa, então a coisa acontece mais assim, ela tem uma elasticidade melhor, não está na letra da lei, a lei não abrange a praxe que todo o mercado. E o mercado de comunicação, é muito comum que isso aconteça. Agora, então, o mínimo que tem que ser feito é dar a fonte, né? Isso sempre. Isso que é o que eu falei, que é o direito moral, sempre. Você sempre tem que citar a fonte. E isso não é. Isso até. Onde estão existem algumas praxe que tiram a fonte, que retiram a atribuição aos créditos, e eu defendo que isso não seja feito em hipótese alguma. Eu acredito que a gente tem sempre que dar os créditos, mas existem praxes também que te retiram os créditos, e é comum. Não é comum na área da comunicação. Na comunicação sempre cita a fonte, a matéria original, o autor da matéria original. No caso de releases, eu falo pelo jornal e também pela rádio, nós recebemos clippings ou release que vem das próprias prefeituras. Algumas prefeituras colocam o crédito dos fotógrafos, outras não. E nós, quando replicamos, não temos como saber quem foi que fez. Como é que fica a legalidade disso? Isso, na letra da lei, está errado. Né? Mas essa é uma praxe, exatamente essa é uma praxe que está mais elástica, vamos dizer assim.
que é o crédito do fotógrafo. É algo pelo qual eu gosto sempre de frisar. O importante é muito importante você ir atrás. Então agora, já que você sabe disso, pergunta à prefeitura de quem é essa foto, né? De quem é atribui, por favor, corretamente o crédito, porque eu quero também atribuir. É legal é muito importante você atribuir corretamente o crédito àquela pessoa que criou aquela foto, que te proporcionou o desfrute daquela obra fotográfica, né? Mas essa é uma das praxes. Então a gente não vê, por exemplo, em capas de revistas, às vezes o fotógrafo é um ótimo fotógrafo e a gente não vê o crédito atribuído na capa. O crédito, é muito raro uma revista não atribuir crédito. O crédito dessas revistas, ele está atribuído no expediente, o crédito da capa. Nas fotos tem, nas fotos no miolo tem, mas não na capa. Isso é uma coisa que deveria acontecer. Por que não aquele fotógrafo que mereceu aquela capa não está aparecendo na capa, né? No crédito dele não está constante na capa. Então isso é uma praxe comum. É uma praxe nos releases, é muito comum. Então, e às vezes o crédito não é para a pessoa, não é para o autor, é crédito prefeitura, crédito arquivo. Isso não é crédito. Né? O crédito correto é o nome da pessoa que clicou. A senhora citou agora o problema de nós sermos uma rádio comunitária, então não tem fins lucrativos. No entanto, nós somos obrigados a pagar a ECAD por causa das músicas. Isso é verdade. E está correto? Está correto, porque a gente usa a música, né? Então as rádios comunitárias, todo mundo que usa uma obra deve pedir autorização, e se essa obra, se o autor disser que essa obra deve ser remunerada, você tem que remunerar para usar, você é usuário de música. E a rádio comunitária também é usuária de música, ainda que ela não, lembra que eu falei, pouco importa a finalidade comercial para o direito autoral. A lei não diz em nenhum momento nada sobre finalidade comercial. Se você usa uma obra, você deve pagar você deve pedir autorização por esse uso. Se aquele autor diz que você deve pagar para receber essa autorização, você tem que pagar, ou então não usa. Eu faço outra pergunta também nessa linha. Há pouco tempo, hoje já está fora de moda, mas nós tínhamos as locadoras. As locadoras pegam uma obra que provavelmente foi remunerada e fazem a locação, né? Lá vem claro que você não pode usar para exibição pública. Qual a diferença de você passar em casa para a família e fazer uma exibição pública? É interessante, o direito autoral, ele elenca diversos tipos de uso e ele explica o que é a lei de direitos autorais, ela explica alguns desses usos. E cada vez que você muda de forma de uso, então se você mudar do digital para o analógico, do analógico para o digital, do privado para uma coisa maior, você muda o uso também. E aí você deve remunerar. No caso das locadoras de filmes, né, assim como é hoje o streaming, se você disponibiliza isso para o público, ela paga uma porcentagem daquilo que você pagou na alocação, vai por meio de distribuidoras, é uma cadeia muito longa aí, mas vai chegar nas mãos dos titulares daquela obra, daquele audiovisual, daquele longa-metragem, vai chegar. A mesma coisa acontece na música, né? Então um pouquinho que você paga no streaming, um pouquinho que você paga, você vai chegar, isso vai chegar de alguma maneira no músico, no criador da obra, no executante, naquele músico que tocou aquela obra, tem vários direitos envolvidos aí. Mas a sua pergunta foi e a diferença entre a execução privada. Se você fizer uma execução dentro, no seio da sua família, é uma execução para você, é uma execução privada. Isso não caracteriza uma mudança de execução quando você executa para um público. Então, um exemplo de uma execução, se você alugar uma fita de vídeo, um filme, você aluga lá na locadora e leva e exibe isso no seu bar, você está fazendo uma execução pública, porque você não sabe quem entrou ali, quem não entrou, é público, qualquer pessoa pode entrar, né? Qualquer pessoa que siga as regras para entrar naquele determinado local, que seja adequadamente trajado, vai entrar, e você não discrimina quem. Então, por isso você está fazendo uma execução pública, e por isso você tem que pagar um valor a mais para exibir essa fita. É isso que eu gostaria de entrar nesse assunto, né? Que muitas das vezes as pessoas elas acham que elas não precisam pagar o direito autoral. Por exemplo, num barzinho que toca música ao vivo ou que tem as caixas de som, vamos dizer um quiosque, né? Que coloca lá o CD ou o pendrive espetado com as músicas tocando. A partir daquele momento, ou um supermercado que tem uma rádio interna
eles também têm que pagar o ECAD, né? Também tem que pagar. É cobrado o ECAD. Também, todo mundo paga. Quem executa a música para um público indeterminado tem que pagar o ECAD. Essa é a execução pública. Para tornar a coisa um pouquinho mais coloquial, explica o que é o ECAD, porque uma boa parte do público não sabe o que é. Todo mundo que usa música no Brasil deve, por lei, recolher os direitos para os autores dessas obras que eles estão utilizando. E de que forma, né? Os autores, os músicos, os autores de música, os músicos, os intérpretes, que são as pessoas que cantam, os músicos executantes, que são as pessoas que tocam, eles se unem em associações, e essas associações formaram, hoje em dia são 7 associações, essas 7 associações formaram um escritório centralizado de cobrança e distribuição de direitos autorais, que é o ECAD. ECAD é Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. Então, todas essas associações que congregam seus músicos e têm seus interesses, cada uma tem uma característica diferente, elas têm, então elas defendem os interesses daqueles músicos que estão associados a elas são sem finalidade de lucro, o ECAD também não tem nenhuma finalidade de lucro, eles de fato não lucram, né? Tudo aquilo que é arrecadado é distribuído ou reinvestido de acordo com o que a lei determina. E no Brasil é lei, isso é lei. Está na Lei de Direitos Autorais, existe a execução pública e ela deve ser arrecadada dessa maneira. Eles juntaram, fizeram o ECAD, então é um escritório central que coloca todas as regulamentações necessárias para arrecadar os valores daqueles usuários de música e distribuir isso para os autores e titulares de direito, porque aí não são só os autores, aí entra isso eu não expliquei no começo, mas os direitos autorais também são, por que eles são direitos autorais no plural? A gente fala de direito autoral, que é o autor da música, o autor da obra, ele recebe pela autoria. Mas um músico executante, ele tem um direito que a gente chama de direito conexo, que ele recebe por interpretar aquela música no piano, na guitarra, na flauta, e o intérprete por interpretar usando a sua voz. Então tem várias gamas de direitos aí, incluindo também editoras e produtores de fonográficos. Isso no caso de música. E no caso de vídeo, do visual? O audiovisual, ele hoje não é feito por execução pública no Brasil. A lei regulamentou a execução pública de música. Em alguns países no mundo isso já acontece. Então eu me lembro bem aqui na Argentina já existe já existe uma arrecadação pela execução pública de audiovisual, em alguns outros países do mundo existe. Isso é feito pela cadeia mesmo de distribuição do audiovisual hoje, mas é algo que muitas associações, existem associações não só de música, existem associações de produtores de cinema, de produtores de audiovisual, e essas associações elas pensam sim, elas querem, gostariam, tentam. No caso da televisão que exibe um filme, a televisão recolhe para quem então? Então, a televisão ela recolhe o ECAD, porque dentro do filme, dentro da programação geral, tem música. Trilhas sonoras, né, também. Exatamente. Até as trilhas são. As trilhas também são remuneradas, são muito bem remuneradas. As pessoas, os criadores de trilha, eles são muito bem remunerados hoje. Por quê? Porque um dos grandes players do mercado, um dos grandes usuários são as emissoras de televisão. E elas então, porque elas são muito grandes e envolvem uma audiência muito grande, aí é toda uma questão de cálculo lá do ECAD, elas pagam bastante direitos e esses criadores de obra de trilha musical recebem bastante direito autoral. 9h37, a gente precisa ir para o intervalo que o Dr. Alan vai entrar no ar com a gente para falar sobre o Plano São Paulo. Só uma última pergunta para que a doutora esclarecesse o que é domínio público. Domínio público é o momento em que uma obra deixa de ter essa remuneração, ela já não vai receber mais os direitos patrimoniais por ela. Isso acontece, existem umas regrinhas, mas em geral são 70 anos após a morte do autor. Isso aconteceu, por exemplo, a rádio comunitária aqui exibe na sua TV os filmes, né, os filmes antigos enquanto não está no ar. Esses filmes todos eles estão em domínio público. Por quê? Porque todas as pessoas envolvidas, a cadeia de autores envolvidos nessas obras audiovisuais morreu há mais de 70 anos, então essas obras audiovisuais podem ser livremente acessadas por qualquer um, utilizadas, exibidas, porque a gente tem... o que é interessante? Qual é a ideia do domínio público? É fomentar.
né, que sempre que as pessoas possam criar, que criem, e que depois de um determinado momento essa criação vira uma criação livre, que todo mundo vai poder usar, todo mundo vai poder desfrutar, né? Então a pessoa tem a criadora, recebe pela sua criação, então ela passa a vida toda dela recebendo, aí a questão se é muito ou pouco é uma outra história, mas passa a vida toda desfrutando daquela criação, e depois que ela se vai, que a pessoa morre, ou que a cadeia de produtores daquela obra, que é o caso de uma obra audiovisual, são muitas pessoas, depois que eles se vão, essa obra passa a ser da humanidade, passa a ser de domínio público, e a humanidade toda vai poder desfrutar dela. Ok. Bom. Doutora Paula, aqui junto conosco, Paula Luciana de Menezes, mestre em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, tem um currículo extenso, como o César disse aqui, inclusive no início da nossa entrevista. A gente agradece imensamente ter aceito o convite para estar aqui presencialmente conversando conosco. A senhora que atende, inclusive, em São Paulo, né? Isso. Na cidade de São Paulo. E caso alguém tenha alguma dúvida a mais, alguma pergunta a ser feita, como que pode ser feito? Tem algum canal, alguma forma, algum Facebook, tem Instagram, que a pessoa possa estar acessando e te mandando essa pergunta? Fácil, se vocês colocarem Paula Menezes ou Paula Luciana de Menezes no Google, vocês me encontram todos os canais, mas o meu canal hoje principal é o Entreter ADV. Então tá no Instagram, tá no Facebook, e logo a gente tem uma página disponível que é entreteradv.com.br ou entreteradv.com, e lá a gente vai falar sobre direito autoral, direito de imagem, comunicação, tudo relacionado ao entretenimento. Muito obrigado, agradeço imensamente